tocoginecologia. A gente tem o prazer hoje de falar sobre amamentação, né? O título dessa apresentação hoje é Apoie a Amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. E a gente tem o prazer hoje de receber a professora doutora Mônica Pessotto, que é do Departamento de Pediatria, e também a enfermeira Samile Farias. Então, vou passar a palavra para a Mônica, para a Samile. Muito obrigada pela participação aqui na reunião do departamento. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Queria, então, agradecer o Departamento da Tocoginé por compartilhar esse espaço, né, para a gente poder realizar essa reunião conjunta e comemorar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, o Agosto Dourado, que é o mês da amamentação, e dar a oportunidade para a gente refletir sobre um tema tão importante quanto é o aleitamento materno. Então, eu vou passar a minha apresentação. Tá aparecendo? Agora tá sim, Mônica. Tá? Tá. Então, nós vamos falar, então, sobre esse mês do Agosto Dourado, tá? Indiscutivelmente, o aleitamento materno tem uma série de benefícios, tanto para a mãe, para a criança, né? E também para a sociedade e para o planeta. A recomendação da duração da amamentação é que dure os primeiros 2 anos de vida ou mais, sendo de maneira exclusiva por até 6 meses. Então, esses organismos internacionais respaldam, então, esse tempo de amamentação. Tá? Se 90% das crianças fossem amamentadas com essa recomendação, poderiam ser evitadas 823 mil mortes de crianças por ano. Quando a gente pensa na saúde da mulher, seguindo essa recomendação, poderiam ser evitadas 20 mil mortes por câncer de mama por ano. Tá? Então, vocês veem que investir na amamentação, onde você não precisa de insumos, alta tecnologia, tá? Que você gasta pouco investimento em dinheiro, que você basicamente vai precisar de capacitação dos profissionais de saúde para ajudar a apoiar a amamentação, tem todo esse retorno, né, diminuição de mortalidade e melhor qualidade de vida, não para as nossas crianças e para as nossas mães. Tá? E existe uma série de determinantes que podem ajudar, então, a amamentação, os determinantes estruturais, ambientais, individuais, tanto para iniciar a amamentação, fazer a amamentação exclusiva e o aleitamento continuado aí por 2 anos. Tá? E dentro desses determinantes, o emprego e o local de trabalho é um fator importante. E nós temos várias intervenções em relação ao emprego e local de trabalho, que pode, então, ajudar as mães a seguirem a recomendação dessa duração da amamentação. Sem dúvida nenhuma, a volta ao trabalho é um dos principais motivos para a amamentação não acontecer ou mesmo ter um desmame precoce, né? O seu efeito ele é multidimensional, inclui uma série de fatores. A mãe acaba ficando com 2 jornadas de trabalho, fadiga, uma série de problemas que podem dificultar a amamentação. E a gente tem uma série de estudos na literatura mostrando, então, os efeitos negativos do trabalho sobre a amamentação. Alguns deles mostram que aquelas mulheres que planejam retornar ao trabalho logo após o parto, tem menos chance de iniciar a amamentação e continuar o aleitamento. Elas pensam, eu vou voltar logo, às vezes, 1 semana, 15 dias a trabalhar, nem vou me esforçar para tentar manter a amamentação.
Então, é um problema que a gente tem que enfrentar e ajudar, então, essas mulheres, né? Então, dentro dessa ajuda, é importante, no local de trabalho, nós temos, então, intervalos, né, para descanso, para essas mães conseguirem amamentar, salas de apoio à amamentação, seja para ela amamentar ou para ela retirar o leite e depois levar o leite para casa, tá? E a concessão da licença maternidade. Tá? A literatura também mostra que uma licença maternidade curta, menos do que 6 semanas, aumenta em 4 vezes a chance da amamentação não se estabelecer ou mesmo ter um desmame precoce. Agora, vocês vejam que, apesar de todas as recomendações aí desses organismos internacionais, da gente ter a amamentação por 6 meses, 180 dias, tá? São poucos os países em que a gente tem uma licença maternidade remunerada que seja aí superior a 150 dias, que tem esses 180 dias. Então, a gente destaca aqui, nesse roxo mais escuro, o número de países que têm uma licença maternidade acima aí de 150 dias. Então, isso é uma dificuldade para a gente conseguir manter a mãe, ajudando a mãe a amamentar. Então, diante dessas dificuldades, o ABA, que é o organismo que determina, escolhe o tema para ser da Semana Mundial de Aleitamento, ela, pela terceira vez, nesses quase 30 anos, eles escolheram a amamentação e trabalho. E o slogan desse ano é apoia a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Então, vocês veem que agora o papel do pai está começando a se destacar para essa amamentação ser possível. Então, o que a gente pode facilitar, então, para essas mães e pais que trabalham. E dentro dos objetivos da Semana Mundial do Aleitamento Materno, então, a gente tem vários momentos ali para a gente envolver uma série de indivíduos, organizações, para tentar achar alternativas para conciliar o trabalho e a amamentação e apoiar, então, tanto a pai como mãe, tá? Toda mulher que a gente está recomendando essa amamentação ideal por 2 anos ou mais e 6 meses de maneira exclusiva, ela precisa dessa licença maternidade para poder ter um sucesso na amamentação. E não é só a mãe que precisa, então, de cuidados, né? Então, tanto o pai como a mãe precisam de informações e apoios nos seus diferentes papéis. Então, a licença do pai adequada vai permitir ao pai, mesmo que não é ele que está amamentando, que ele tenha um tempo para compartilhar, então, as responsabilidades ali no domicílio e ajudar, de alguma maneira, a mãe a conseguir ir amamentando, tá? E nós, como profissionais de saúde, nós temos, então, que conhecer todos os direitos dessa família, né, da mãe e pai que trabalham, para poder conseguir empoderar essa família, passar esse conhecimento para o pai e para a mãe, para eles irem atrás dos seus direitos e, consequentemente, ter um sucesso na amamentação, tá? Quem tem esses direitos? Apenas as mulheres empregadas que têm um contrato formal de trabalho. Então, aquelas que têm carteira assinada que vão ter esses benefícios da legislação, tá? Então, é importante o profissional de saúde conhecer. E esses benefícios já começam no momento que a mulher descobre que está grávida, tá? E então, como gestante e até os 5 meses após o parto, ela tem direito, pela legislação, de estabilidade no emprego. Então, ela não pode ser demitida, a não ser por uma justa causa, não pode ser demitida apenas porque ela está grávida ou ela está na licença maternidade. Então, a legislação garante essa estabilidade no emprego. Então, a preocupação a menos para a mãe em relação a esse fator. E a licença maternidade. Então, aqui no Brasil, a nossa licença, pela Constituição já de 88, é de 120 dias, tá? Então, ela pode começar a ser contada praticamente um mês antes do parto, 22 dias antes, né? E se estender por 92 dias depois do parto. Ou
se ela não iniciou a licença maternidade, começar a partir do parto, a gente consegue contar, então, 120 dias. E aí a legislação garante o salário maternidade integral, que ela estava recebendo nos últimos meses, ela vai receber durante a licença maternidade. E quem paga essa licença maternidade, esse salário maternidade, tá? É o empregador, é ele que vai garantir, então, a mãe a ter esse salário, tá? E a gente tem algumas situações especiais em termos de licença maternidade. Aqui mais para conhecimento, né? Mas, assim, após um aborto espontâneo, a mãe tem direito a 2 semanas de licença, e após um parto de um natimorto, que aconteça após o 6º mês, também já tem o direito de 120 dias. A mulher que é privada de liberdade, que ela está em presídio, que ela tem o parto, ela tem garantia pela legislação de ficar com o seu bebê para amamentar até o 4º mês. Então, ela é normalmente transferida para algum presídio que tenha essa estrutura para ela conseguir ficar com a criança por esses 4 meses. Tá? E mesmo também a mãe adotiva, ela tem também o direito de 120 dias de licença quando ela faz a adoção da criança em qualquer idade. Muitas pessoas não sabem, mas a mãe estudante, então, a gente tem muito agora, então, adolescentes que engravidam, que estão cursando aí, em geral, o ensino médio, essas adolescentes, elas têm, essas mães estudantes, elas têm alguns direitos para conseguir ter essa licença aí, maternidade e depois do parto. Então, ela tem o direito de receber todo o conteúdo da matéria da escola na sua casa, né, a partir do 8º mês de gestação, vai se estender os primeiros 3 meses após o parto, e ela fica, então, às vezes, substituindo as provas por exercícios domiciliares, sem prejuízo, então, no seu estudo. Então, ela pode ter esse período, esses 4 meses, né, 1 mês antes e 3 meses depois, para se dedicar, então, aí ao final da gestação e a criança conseguir amamentar. Tá? A empregada doméstica, né, então, desde a Constituição de 88, a empregada que trabalha, então, nos domicílios, ou às vezes como cuidadora, ela tem a segurança de manter o seu trabalho, né, por esses até 5 meses após o parto, e tem essa garantia, então, do salário, da licença maternidade, por 120 dias. E quem é que paga esse salário maternidade para essa empregada doméstica? Nesse caso, é a Previdência Social. E a Previdência vai pagar o valor que ela estava recebendo no último salário de contribuição. Com isso, você tem, então, essa possibilidade dessa empregada doméstica ficar com o seu bebê em casa por esses 4 meses e conseguir ir amamentando. E a gente também existe uma legislação específica para algumas empresas que aderem ao que a gente chama de Programa Empresa Cidadão, que essas empresas, elas optam por estender a licença maternidade por mais 2 meses, então a licença maternidade nessas empresas são 180 dias, tá? Então, ela que vai pagar esse salário maternidade por mais esses 2 meses, e, em contrapartida, ela vai ter isenção fiscal, normalmente, no ano seguinte da licença dessa trabalhadora, tá? Então, é estimulado que essas empresas acho que são mais de 20 mil empresas cidadãs que a gente já tem no Brasil, no estado de São Paulo são 9 mil empresas cidadãs, um pouco mais, tá? E em que você vai ter melhorar, então, essa facilidade para as suas colaboradoras, tá? E também essa licença estendida para os 180 dias também acontece nas funcionárias estaduais e federais e alguns municípios, tá? Uma preocupação que a gente sempre teve, principalmente lá na ANEEL, aquela situação em que, após o parto, a criança tem algum problema de saúde, prematura ou não, que fica internada por um tempo prolongado.
E, às vezes, a gente tem crianças que ficam internadas 3, 4 meses, e quando estão recebendo alta, a mãe já tem que estar retornando ao trabalho. Então, isso foi sempre um conflito para essas mulheres. E desde 2021, a gente tem essa legislação que garante, então, a ampliação da licença maternidade, nesse caso de internação prolongada, seja da criança, seja da própria mãe, que tem uma condição clínica que exige que ela fique internada. Dá licença, a gente tem problema aqui na apresentação, estão me informando, eu vou corrigir. Beleza? Acho que agora fica para mim, pessoal. Tá? Nós estamos vendo agora, Mônica, ampliação da licença maternidade em casos de internação logo após o parto. Tá, e o próximo não, né? Tenta passar para você, por favor. Não, agora está certo. Agora está certo. Tá bom, Isso. Desculpa, é que a gente perde o chat e a gente não consegue ver. Esse computador aqui está meio estranho, mas tudo bem. Então, nessa ampliação da licença, então, a mãe, ela tem o direito da licença maternidade 120 ou 180 dias, dependendo se ela é de alguma empresa cidadã ou não. E o tempo que a criança ficar internada ou ela ficar internada vai ser acrescentado a essa licença maternidade. Então, se o bebê ficou internado aí 90 dias, ela tem os 120 dias, mais os 90 dias, então vai retornar ao trabalho depois desse período completo. Então, é uma garantia da propiciar, então, essa mãe ficar com esse bebê um tempo maior, aí após a alta, começa a contar, basicamente, esse período a mais após a alta da criança, da própria mãe. Tá? Tem uma cartilha da ONG Prematuridade.com, é uma cartilha que é bem interessante, que quem tiver interesse, para se aprofundar um pouquinho mais nessa ampliação da licença, que tem um passo a passo bem interessante, quem tem o direito, como é que faz as solicitações. Então, tem esse QR Code no próprio site do prematuridade.com, pode acessar, então, para ter esse conhecimento maior dessa legislação. Tá? Outra benefício que a gente pode dar para as mães que estão trabalhando é estender 2 semanas da licença maternidade em alguns casos especiais. Então, o pediatra faz a avaliação da criança, que precisa manter a amamentação, dá um atestado para a mãe, e que ela vai ter a licença expandida, então, por mais 14 dias, tá? Se por acaso a trabalhadora ela tem o direito a férias, ela tem que primeiro ter esse período de extensão da licença por 2 semanas, para depois ela pegar as férias. Se ela pegar as férias antes, ela vai perder o direito de ter essa prorrogação da licença maternidade de 2 semanas. Outro direito que a mãe tem é pausas para amamentar. Então, quando ela volta ali os 120 dias de licença, até o 6º mês, ela tem o direito de ter 2 pausas de 30 minutos. Então, e ela pode, então, negociar com o empregador se ela vai fazer esses 2 períodos de meia hora, se ela vai juntar para 1 hora e começar o trabalho 1 hora mais tarde, sair 1 hora mais cedo, ou fazer dessa maneira esse período de descanso para conseguir fazer essas pausas para amamentar. Tá? Uma outra preocupação, quando a mãe volta ao trabalho, às vezes, aonde deixar a criança, tá? E tem na legislação, toda a empresa que tem mais do que 30 mulheres trabalhando, né, em idade reprodutiva ali, ela tem que disponibilizar no local apropriado ali a creche ou berçário onde a mãe vai deixar o seu bebê, né, sob vigilância e assistência durante esse período de amamentação, e ela pode, nesses horários de intervalo, ir amamentar o seu bebê. Então, ela acaba ficando mais tranquila com o seu bebê mais próximo dela ali. As empresas que
não tem esse número de funcionárias, ela pode acabar adotando um sistema de reembolso creche em substituição a ter esse local específico dentro da estrutura da empresa. Tá? E falando um pouco, então, do pai, desde a Constituição de 88, nós temos, então, a licença paternidade, os pais que estão com carteira assinada, eles têm o direito de 5 dias de licença, e vai contar a partir do dia do nascimento do bebê, e são 5 dias corridos, não são 5 dias úteis, tá? E os trabalhadores que trabalham, então, aí, nessas empresas que aderem ao programa de empresa cidadã, ela tem, então, a possibilidade de expandir aos 5 dias normais de licença paternidade, mais 15 dias, então, com isso, são 20 dias de licença paternidade, que, teoricamente, ele vai usar para ajudar a mãe no domicílio ali, com as tarefas, e propiciar, então, a amamentação da criança, tá? Uma outra benefício seria, então, a criação de salas de apoio à amamentação. Então, a mãe volta ao trabalho e teria um local dentro da empresa onde ela possa amamentar ou ela possa retirar o seu leite e esvaziar as mamas ali em condições higiênico-sanitárias adequadas, armazenar esse leite no final da jornada de trabalho, levar o leite para casa para ser administrado para o seu bebê, ou mesmo esse leite ser armazenado e ser doado para um banco de leite. Existe toda uma legislação de como a empresa pode aderir e construir uma sala de apoio à amamentação. Os benefícios são discutíveis para a mãe e para a criança, mas para a própria instituição aí de trabalho, você acaba tendo vantagens. Você tem menos absenteísmo da funcionária, tá? Maior adesão ao emprego, tá? Maior conforto, a empresa mostra que está valorizando as necessidades das funcionárias e tem uma imagem perante a sociedade que ela está com esse olhar diferenciado, então, para as suas colaboradoras. No país, nós temos 274 salas de apoio à amamentação, tá? E o CAISM, desde 2015, conseguiu esse selo, né, de sala de apoio à amamentação. Ela funciona na sala de coleta do banco de leite humano, e durante todo esse período, nós já auxiliamos muitas colaboradoras nossas para retirar o leite, elas retiram com toda os rigores técnicos, e aí depois nós guardamos, armazenamos esse leite, e no final da jornada do trabalho ela leva o leite para casa. Muitas mães dessas nossas colaboradoras, inclusive, também foram, né, são doadoras também do nosso banco de leite. Então, é uma preocupação, então, do CAISM também de ajudar as nossas colaboradoras na questão aí de manter a amamentação. Tá? E o grande problema que acaba acontecendo é que todos esses direitos a gente vai ter em quem tem a carteira assinada. E o problema seria, então, aquela trabalhadora informal, tá? Em que ela não tem um vínculo empregatício ali, se ela não trabalha, muitas vezes ela é quem leva o salário para casa, né? Então, se ela fica ausente do trabalho, não tem como sobreviver. Então, elas acabam tendo que voltar ao trabalho de uma maneira muito mais rápida, tá? E aí não tem todos esses direitos. Então, é imprescindível que essas trabalhadoras informais, elas tenham uma rede de apoio. Então, pais, companheiros, companheiras, familiares que possam ajudar ao cuidar do bebê e, se possível, levar a criança até o trabalho para ela possa amamentar. Aqui no CAISM, nós trabalhamos assim há vários anos com a amamentação, no apoio e estímulo à amamentação às nossas clientes, e nós temos agora uma série de informações disponíveis no nosso site, né, no site do CAISM, com informações sobre a amamentação. Então, nós temos esse folder, que são distribuídos, então, para as mães do alojamento conjunto, dos nossos ambulatórios,
e em que ela tem algumas informações importantes e tem, então, esse QR Code, que vai remeter, então, para esse local no nosso site, onde ela vai ter informações. Para quem não conhece, você entrando na página do CAISM, você entra em assistência, em aleitamento materno, na pastinha ali da neonatologia, e você vai, então, ter o acesso, onde, quando você clica no QR Code, você vai ser direcionado. Cada uma dessas frases em douradinho aqui vai gerar um folder específico com informações sobre esses assuntos. E esse ano agora, né, a gente, então, lançou esse mês mais 2 tópicos, que são os direitos da mulher trabalhadora e dicas para a mãe amamentar na volta ao trabalho, que é o que a Samile vai abordar agora logo em seguida. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né? São o que tem dentro desses folders, então, a mãe pode ir acionando, vocês podem ir divulgando ali para apoiar, então, a amamentação. E aqui fica, então, a nossa homenagem às nossas colaboradoras do CAISM. Nós fizemos, então, esse mural de fotos das nossas colaboradoras, está no corredor ali que vai em direção à nutrição, quem não viu, depois dá uma passadinha ali. Então, é a homenagem do CAISM para as nossas trabalhadoras, que além de apoiar, estimular, então, todas as nossas clientes à amamentação, também conseguiram amamentar. Então, fica, então, a nossa homenagem. Tá? Então, vou passar agora a palavra para Samile, e depois a gente pode abrir, então, para perguntas. Aparecendo? Tá aparecendo, sim. Tá. Vou trocar de lugar aqui com a Samile. Bom dia a todos. Primeiramente, como a doutora Mônica trouxe na fala dela, também gostaria de agradecer o espaço, né, a oportunidade cedida pelo Departamento de Toco-Ginecologia, para que a gente possa trazer à tona, discutir, né, esse assunto que a gente sabe da relevância, indiscutível relevância, e é um assunto que pode munir, empoderar nossas pacientes, até mesmo as colaboradoras do CAISM, para que elas possam manter essa prática, né, e adquirir, enfim, conhecimento para que o aleitamento materno possa ser continuado no momento de retorno às atividades laborais, né, das servidoras. Então, a temática, o que eu vou trazer nesse assunto, nesse momento, é como que a mãe pode, né, manter a amamentação no retorno ao trabalho, de maneira prática, o que ela tem que fazer, como que ela tem que conduzir, o que tem que ser feito para que isso seja facilitado, para que isso seja permitido. Então, assim, algumas dicas úteis, alguns tópicos são necessários e são informações que a gente pode trazer para as pessoas, né, para as pacientes que estão em contato conosco diariamente. Então, quando possível, a gente pode orientá-las que elas podem conversar com a empresa ou com o contratante dessa funcionária, para que ela possa aumentar o período de licença maternidade, emendando um bloco de férias. Caso ela tenha férias para ser usufruída, né, emendar 15 dias, às vezes 30 dias, para que ela possa ter um período maior. Às vezes, para chegar no 6º mês, né, pensando naquelas que têm somente 4 meses, ou às vezes quem tem os 6 meses completos, mas prolongar para que ela possa treinar, para que ela possa capacitar uma pessoa que vai ajudá-la, para que ela possa pensar num estoque de leite. Então, assim, é uma dica muito importante e a gente busca muito, assim, fazer isso aqui com a nossa equipe, né, sempre que possível. Então, assim, também orientá-la que quando ela estiver em casa, fora dessas atividades laborais, amamentar em livre demanda, né, manter a prática de amamentação em livre demanda, quando possível, e se tiver alguém disponível na família, levar essa criança à empresa, ao local de trabalho dessa mãe, para que ela possa amamentar nos intervalos. Ela pode também negociar com a empresa onde ela trabalha, com a instituição onde ela trabalha, para tentar flexibilizar o horário dessa mãe, às vezes entrar um pouquinho mais tarde, ou sair um pouquinho mais cedo, ou às vezes ser alocada em um setor onde ela possa estar mais disponível para acessar essa criança em intervalos de tempo, né, durante a sua jornada.
Então, são, assim, pequenos ajustes nesse início de retorno ao trabalho que pode favorecer, que pode contribuir com essa mulher nesse retorno. Como a doutora Mônica já havia falado, né, as instituições, as empresas que têm uma quantidade determinada de mulheres trabalhando, né, geralmente 30 mulheres, eles têm por recomendação fornecer o espaço, então, quando possível, usar a creche do local de trabalho, né, para que ela fique mais próxima, ela possa acessar esse bebê, ter acesso a esse bebê de maneira mais rápida, mais fácil, né? Então, são dicas que a gente tem, a gente vivencia isso diariamente, né? Que a gente pode passar para as nossas pacientes, para as nossas clientes aqui do CAISM. E assim, a gente sabe, né? Isso, enquanto a mãe amamenta de maneira exclusiva e no momento posterior também, para que a produção láctea seja mantida, para que essa mulher consiga amamentar essa criança, para que ela tenha um volume de leite, para que ela possa manter essa prática, é necessário que haja extração de leite. É necessário que o leite seja tirado da mama em intervalos regulares, para que não haja nenhum comprometimento nessa produção e ela possa oferecer o leite para o bebê. Então, assim, né, um ponto que a gente sempre toca e enfatiza assim, em vários momentos aqui no nosso dia a dia, é que quanto mais leite a mulher vai tirar, mais leite ela vai produzir. Então, é necessário que ela mantenha essa prática, essa rotina de retirar o leite, né? Então, quando ela está com o bebê mama, então vai sair de maneira um pouco mais natural. Quando ela não tiver com o bebê, ela tem que se organizar e promover um momento oportuno para que ela faça essa retirada do leite para oferecimento em um momento posterior, né, de outra forma. E para que tudo isso aconteça, é necessário um planejamento muito grande, né? E não é um planejamento só da mãe, não é só a mulher que tem que se organizar e planejar para que isso seja facilitado. É necessário o planejamento dela, da rede de apoio dela, da família, do marido, enfim, qualquer pessoa que esteja ao redor dessa mulher, né? É necessário que uma rede de fato se mobilize para que isso possa acontecer. Obviamente, isso não quer dizer que uma mulher sozinha, uma mãe solo, uma pessoa que não tem, isso não vai ser permitido acontecer. Pode acontecer também, mas talvez com um pouco mais de dificuldade, né? Mas quando a gente pensa em planejamento, eu acho que é uma ferramenta assim, primordial para que isso aconteça de maneira efetiva, para que isso aconteça de maneira segura, né? E que, de fato, a amamentação e o aleitamento seja permitido quando a mãe retorna ao trabalho. Então, a gente pensa que, quando ela pensa em retornar, ela tem que ver quem que vai cuidar dessa criança, onde que essa criança vai ficar, quem que vai oferecer esse leite, como que esse leite vai ser oferecido. Isso, a gente não define isso em uma semana, né? São vários detalhes que tem que ser pontuado, que tem que ser discutido assim na organização familiar dessa mulher, para que isso seja facilitado, para que isso aconteça de maneira muito efetiva. Então, a gente pensa assim, uns 2 meses seria um momento muito ideal para que ela possa começar a pensar nesses pontos, né? Como que será esse retorno, como que acontecerá essa rotina. E pensando ainda em prazo, em tempo, os últimos 15 dias antes da data de retorno dela, seria o momento ideal para que ela começasse, de fato, a estocar o leite que ela vai congelar, que ela vai guardar para oferecer para esse bebê no momento em que ela se ausentar. Nada impede dela fazer essa extração antes, né? Ela ter essa prática antes, para que ela possa até, inclusive, organizar a questão do fluxo de leite, mas pensando em estoque, o que vai ser oferecido para o bebê, o leite armazenado e retirado nos últimos 15 dias é o leite que deve ser oferecido para a criança, né? Um outro ponto que está linkado com isso que eu estava escrevendo esse leite vai ser oferecido para essa criança. Como que ele deve ser oferecido, né? A gente tem hoje diversos utensílios, diversos dispositivos que a gente pode oferecer leite para o bebê, né? Que são os utensílios que não prejudicam a amamentação, que não vão gerar uma confusão de bico, que não vão gerar uma confusão de fluxo para essa criança, né? E aí são dispositivos amigos da amamentação, vamos dizer assim, e o mais comum que a gente costuma orientar é, de fato, a utilização do copinho. Um copinho de vidro que todo mundo tem em casa, é fácil, é barato, não requer nenhum tipo de cuidado, a limpeza é simples. Então, um copo de vidro pequenininho é um utensílio muito básico, muito simples de ser utilizado, mas a gente também tem outros no mercado, né? Tem aquela colher dosadora, essa colher dosadora, que a mãe o cuidador, na verdade, pode ir controlando o fluxo. Tem esses copinhos 360, né? Que ele não permite que o leite saia de maneira muito
com volume muito grande. Enfim, cada família vai se organizar na sua dinâmica, cada cuidador vai se organizar na sua dinâmica para que possa oferecer o leite de maneira segura e não oferecer bicos artificiais para essa criança, né? Pensando no risco que está relacionado a essa prática. E essa mãe, ela precisa estar segura de que esse bebê vai estar bem alimentado, que o leite dela vai ser de fato fornecido para esse bebê, para que ela vá trabalhar, né, com o coração tranquilo, sabendo que essa etapa vai ser respeitada, esse processo vai ser respeitado, se for da vontade dela, obviamente, né? Então, o treinamento, a orientação, a capacitação da pessoa, ou da rede de apoio, né, que seja uma pessoa, enfim, a mãe dessa criança, a avó dessa criança, né, ou o pai dessa criança, ou a creche, a escolinha, seja lá qual for a rede que essa mulher vai contar, é necessário que essas pessoas tenham o conhecimento e entendam de fato a importância e como isso deve ser feito, né? Respeitando assim, a vontade da mulher, respeitando o desejo dela e pensando no que é melhor para a criança. Então, treinar o cuidador é necessário, quando possível, averiguar com as escolas, buscar nas escolas, nas creches, instituições que aceitem o leite materno, porque a gente sabe que acontece de muitas instituições não aceitarem, por qualquer que seja a dificuldade que eles trazem, né? Como desculpa, mas a gente, quando possível, a mulher tenha isso em mente para que ela busque esse local que tenha esse aceite, né, dessa modalidade de oferta de alimentação para o bebê. Então, assim, ela sabendo de tudo isso, tendo esse planejamento, ela já se organizou, ela já viu onde que essa criança vai ficar, ela já sabe quem que vai ficar, tudo isso já está muito alinhado, então ela precisa, assim, entender também como que isso vai acontecer, né? Ela já sabe ela já sabe o que ela precisa fazer, então como que ela vai fazer, né? Como que ela começa? Então ela precisa entender, né? De maneira, assim, simples, mais completa, todas as etapas necessárias para a manutenção da lactação e também os cuidados com o leite materno extraído, que vai ser oferecido para a criança, para que esse leite tenha uma condição higiênica e sanitária adequada, né, para que possa ser oferecido e todo esse processo aconteça de maneira segura. Então, isso contemplam vários passos que estão interligados, mas como que ela deve preparar esse frasco de alimentação, como que ela vai extrair o leite, como que o leite vai ser guardado de maneira segura, como que o leite como vai ser conservado, né? Como que ele vai ser conservado de maneira depois que ele é retirado, como que ela deve transportar esse leite de um local para o outro a partir do momento que ela faz a extração, como que ela vai preparar esse leite em casa, seja ela ou qualquer pessoa, né, em substituição à mãe, e como que esse leite deve ser oferecido. Então, essas são as etapas que, de maneira prática, é isso que vai acontecer quando a mãe retornar ao trabalho, né? Essa sequência é o que de fato acontece e o que de fato a mãe precisa ter domínio de como vai ser feito. Então, de maneira muito simples, a gente costuma orientá-las que, obviamente, no mercado hoje, né, é muito fácil você achar utensílios adequados e específicos para armazenamento de leite, frasquinhos graduados, mas é necessário que seja dessa forma, né? Às vezes, com o material que a gente tem em casa, a gente pode pode orientá-las que elas possam fazer esse tipo de armazenamento. É necessário sempre um frasco de vidro incolor, né, que tenha uma tampa plástica, para que possa ser lavado e ter uma higienização correta. Pode ser frasquinho de café, às vezes algum outro frasco que a gente usa compra no mercado e aí acaba utilizando, mas é importante que ele seja de vidro com tampa de plástico e que não fique nenhum tipo de resíduo de papel, de embalagem aderido nesse vidro. Então, ele deve ser lavado com água corrente, sabão neutro, enxaguado com abundância para sair qualquer resíduo de sabão. Após a lavagem, esse frasco deve ser colocado, né, numa panela e coberto com água, que cubra toda a superfície do material, e fervido por 15 minutos. A partir do momento que ele começa a levantar fervura, 15 minutos devem ser contados para garantir que qualquer tipo de germe ou micro-organismo que possa estar presente vai ser eliminado de fato desse utensílio. Depois que ele ferve, né, pegar esse frasco de maneira que não contamine a parte interna dele e deixa secando. Depois que secar, a gente pode guardar e utilizar no momento oportuno. E aí, depois que ela fez esse processo, né, ela vai partir para o próximo passo, que de fato é a extração de leite. A gente não buscou, assim, não trouxe detalhes de como fazer a extração, né, porque acho que é uma coisa que a gente
uma prática que a gente faz de maneira muito sistemática aqui na nossa instituição, tanto nas unidades de internação, quanto na neonatologia, né? A equipe do banco de leite, a equipe da NEB, a equipe da unidade de internação faz isso de maneira muito sistemática e muito bem feita, então a gente não vai entrar nesse mérito de como fazer a prática, né? Mas o que é necessário para que isso aconteça? A mulher retirar anéis, sempre estar em um local confortável, né? Um local seguro, um ambiente higienizado, ou procurar um ambiente tranquilo quando ela estiver dentro de casa, ou seja, na instituição onde ela trabalha, na empresa onde ela trabalha. Se paramentar, se possível, com touca e com máscara, com touca e com máscara, né, para evitar qualquer tipo de contaminação decorrente de partículas, enfim, de fala e de cabelo, higienizar as mãos de maneira efetiva, e aí, de fato, proceder para a técnica de extração de leite. Ela vai massagear a mama, ela vai fazer todo aquele passo a passo que a gente costuma orientar e mostrar, de fato, como que isso deve acontecer. E aí, a extração pode acontecer tanto, né, de maneira manual, com a própria mão, usando a técnica adequada, quanto para aquelas que tenham acesso a esse material, utilização de bombas extratoras, né, seja ela a bomba manual ou a bomba elétrica. Não são todas as mães, né, pensando CAISM Brasil, não são todas as mulheres que têm acesso a esse tipo de dispositivo, mas o fato de não ter não impede a retirada do leite, né, a gente não impede a extração, que a extração aconteça. Ela é passível de acontecer utilizando somente o que a gente tem aqui, que são as nossas mãos, desde que ela saiba e que a gente forneça orientações completas acerca desse assunto. Após a extração do leite, ela vai fazer todo o passo a passo. O leite deve ser acomodado no frasco de armazenamento, identificado com o nome completo, com a data e o horário que foi retirado, para que haja esse controle do prazo da validade do leite. Aqui, essa imagem que a gente trouxe aqui, isso é a nossa sala de extração aqui do CAISM, né? Uma funcionária nossa que se disponibilizou para ser nossa modelo, então ela montando o kit de bomba, né, o kit de extração na bomba extratora, o leite dela depois que ela fez a extração, e posteriormente ela armazenando no freezer para que ela possa, no final da sua jornada de trabalho, levar embora para o bebezinho dela, para o Vincent. Então, na sequência, né, a mulher já se organizou, ela já extraiu, pensando que ela está no seu local de trabalho, aqui é uma foto do CAISM, novamente, né, do nosso espaço físico, mas isso pensando tanto em casa ou pensando em uma outra instituição, como que ela deve guardar o leite materno, né, qual que é a forma de guardar esse leite. De preferência, esse leite sempre deve ser congelado logo de imediato, né, no freezer ou no congelador, devidamente tampado, identificado. Se no local de trabalho dessa mulher tiver um ambiente apropriado para que isso aconteça, manter o ambiente organizado para a próxima pessoa, para a próxima vez que esse espaço for ser utilizado, manter a ordem nesse espaço. Então, e aí, após ele retirado, a gente tem prazo, né? Não é a gente tirou esse leite, guarda na geladeira e que fica lá para quando eu quiser usar. Para que a gente respeite as condições higiênicas e de validade do leite, né? Para não haver nenhum tipo de prejuízo para o bebê que vai receber. A gente tem hoje uma legislação, né? Uma recomendação do Ministério da Saúde que traz o prazo necessário para que esse leite seja armazenado e de maneira segura, né? Para que ele seja oferecido e não haja nenhum tipo de comprometimento e alteração biológica desse material. Então, quando ele é retirado e armazenado em geladeira, ele tem uma validade de 12 horas. E sempre o que a gente busca orientar, e é importante enfatizar, é que ele deve ficar na parte mais superior da geladeira, naquela prateleira mais em cima, que geralmente é o local que tem uma temperatura um pouco menos, a temperatura mais baixa, na verdade, né? Quanto mais baixo na geladeira, mais quente é a geladeira. Então, sempre procurar pôr na prateleira superior e nunca nas portas, né? Porque é o local que mais tem contato que tem a variação de temperatura. E se esse leite não for utilizado em 12 horas, ele deve ser congelado. A partir do momento que ele é congelado, seja ele no freezer específico, na própria parte superior da geladeira, no congelador, ele tem uma validade de 15 dias. Existem outras recomendações, às vezes, que divergem disso, mas o que a gente segue aqui no Brasil é o que o Ministério da Saúde preconiza, então é esse prazo. Então, qualquer coisa diferente disso está divergente do que a gente tem de orientações seguras para o cenário brasileiro, né?
Após o acondicionamento, o congelamento desse leite, essa mulher vai, talvez no final da sua jornada, né, ela vai para casa para levar esse leite para ser oferecido para o bebê. O ideal é que ela tenha, quando possível, uma caixa térmica, uma bolsinha térmica ou uma caixinha com isopor, para que esse leite mantenha a temperatura, mantenha essa rede de frio para a qual inicialmente ele já foi exposto, né, para que não haja nenhum tipo de comprometimento. Então, sempre que possível, utilizar esse material para o transporte do leite, então, sem de preferência com ele congelado, e logo que a mulher chega em casa, não esquecer de guardar, porque daí, se a gente leva para casa e deixa na mesa e vai fazer qualquer coisa, esse leite vai perder a qualidade e aí vai ter que ser desprezado, né? Não vai ser efetivo e não vai poder ser administrado para o bebê no momento posterior. Então, não esquecer de fazer essa guarda no momento de casa. Ela vai tirar e esse leite vai ficar congelado, respeitando aquele prazo que a gente já conversou anteriormente, né? E esse leite, em algum momento, vai ser oferecido para o bebê, né? Para o bebê, seja pelo cuidador, pelo pai, pela avó, pela vizinha, pela babá, ou pela escola, independente da pessoa que for oferecer esse leite, é importante garantir e ter conhecimento da forma correta de fazer o descongelamento desse leite, né? O descongelamento e, posteriormente, o aquecimento desse leite. Ele pode ser descongelado na geladeira, né? Descido para o andar de baixo da geladeira, mas ele também, de maneira um pouco mais rápida, pode ser descongelado em banho-maria. É importante que seja fervido uma quantidade de água numa panela, esse fogo seja apagado. Depois que o fogo é apagado, a gente vem com o próprio frasquinho de leite e coloca dentro desse conteúdo de água, né, com frasco fechado, obviamente, e fazendo movimentos de giro para que ele vá descongelando de maneira mais tranquila, mais homogênea, né? E aí, ao final desse processo, a partir do momento que a gente viu que não tem nenhum resíduo de gelo, ele pode ser oferecido para o bebê, né? Buscando, nesse momento, sempre se atentar também se o leite não está super quente ou muito quente, para que não haja nenhum risco de queimadura para o bebê. Então, essa é a forma correta. E lembrando que, embora a gente tenha micro-ondas na nossa casa, é uma coisa que a gente sabe que facilita muito o nosso dia a dia, né? Todo mundo acredita que deva ter, todas as mulheres, grande maioria tem esse utensílio em casa, mas o micro-ondas ele não deve ser utilizado e nem o leite também não pode ser fervido, né? Por conta do risco de degradação dos componentes biológicos e desse material. Então, essa é a forma correta de oferecer. Depois que ele for descongelado, ele vai ser oferecido para a criança no dispositivo adequado, de escolha da mãe e de escolha da família. É importante que todo leite que for esquentado, amornado, e for oferecido para o bebê, se houver algum tipo de sobra, ele tem que ser desprezado, não vai poder ser utilizado no momento posterior, né? O que sobrar é importante que seja desprezado. E aí fica a critério da família escolher o utensílio adequado para o oferecimento do leite. De preferência, sempre o copo, pela facilidade de higienização, pela facilidade de acesso e sem os riscos decorrentes de qualquer contaminação por falta de higiene, enfim, que a gente sabe que pode acontecer. Então, assim, essa é uma maneira prática para que isso aconteça, né? Um passo a passo, até um pouco rápido, mas é como a gente deve orientar para que isso aconteça, e a gente sabe que não é todo mundo que, mesmo tendo esse conhecimento, consegue pôr em prática, né? A gente se depara com alguns desafios que vem aqui na sequência, que, como a doutora Mônica já trouxe na fala dela, tudo isso é possível quando a mulher tem uma condição de trabalho formal, né, que ela tem os direitos dela garantidos, ela consegue se ausentar, ela consegue ter um período de licença maternidade para usufruir dessa oportunidade. No entanto, não são todas que conseguem fazer isso, né? Infelizmente, não são todas que têm condição para que isso seja favorecido, né? E aí a gente se depara algumas situações. São as trabalhadoras informais, como já foi falado pela doutora Mônica na fala dela. Um outro problema, um outro desafio que a gente vê em literatura, né, trazido em literatura, é a falta de apoio mesmo dos chefes e dos próprios colegas de trabalho, quando mesmo a mulher estando no local que tem uma garantia pelo direito de ela fazer essa prática, de colocar em prática essas ações, ainda assim pode acontecer de faltar apoio da chefia, faltar apoio dos colegas, faltar apoio, nossa, porque ela vai se ausentar para tirar leite, dela não vai estar produzindo como ela deveria. Então, alguns comentários que podem acontecer no ambiente de trabalho podem desestimular a mulher e fazer com que
esse processo interrompido de maneira abrupta ou precoce, né, e não seja levado adiante, que é o que a gente espera que aconteça. E também um outro problema, um outro desafio que a gente se depara, que as mulheres se deparam, né, grande maioria, é a falta de tempo ou de um local adequado para a extração e armazenamento do leite. Então, assim, ela, às vezes, ela até tem um chefe que apoia, um chefe legal, um colega parceiro, mas ela não tem um espaço físico, uma condição higiênica e sanitária adequada para que ela faça isso, né? Infelizmente, a gente sabe de ouvir falar, né? Não, obviamente, nada, nenhum setor, nenhum local conhecido, mas de mulheres que às vezes vão no banheiro tirar leite, né, da empresa. No banheiro, porque não é nem para guardar, às vezes é só para fazer a extração mesmo, fazer o alívio da mama, né? E é um pecado, na verdade, porque aquele ouro líquido, aquele bem tão precioso vai ser desperdiçado, sendo que ele poderia ser armazenado e guardado para oferecer para o bebê no momento oportuno. Mas são desafios que a gente sabe que acontecem e que a gente tem que buscar, trabalhar, enfim, né? Não somente a nós, mas todos os governos, né? No sentido de garantir políticas que possam favorecer que isso aconteça e a mulher, de fato, consiga fazer esse tipo de prática no seu retorno ao trabalho. Como a doutora Mônica trouxe também, né, na fala dela, a gente tem aqui o CAIS me orgulha muito, né, me orgulho de trabalhar nessa instituição, porque é um local que apoia essa prática, que favorece que isso aconteça. Eu falo com conhecimento de causa, porque sou mamãe, né, tenho uma bebê de dois anos, a Cecília, e usufruí do espaço físico que o CAIS me tem para continuar amamentando minha filha no meu retorno ao trabalho, né? Todos esses benefícios citados, todos esses detalhes que a gente discutiu agora, a gente pode, quem trabalha nessa instituição, pode usufruir, né? De maneira muito completa. Então, a licença maternidade de 6 meses, com período de férias quando possível, né? Para quem tem férias para usufruir. Então, assim, eu falo por mim como profissional e falo como pessoa, mulher, mãe, que usufruiu desse benefício e dessa condição, né? Foi extremamente necessário e importante para que eu pudesse manter, e até hoje eu siga amamentando a minha pequena. A gente trouxe aqui também o depoimento e a fala de o relato, na verdade, né, de algumas profissionais que trabalham conosco aqui na instituição, sobre o que elas sentem, o que elas viveram, o que elas sentiram no retorno ao trabalho, né, sabendo dessa condição que o hospital propicia. Eu vou passar na sequência o slide com vídeo, caso tenha algum tipo de problema com áudio ou com vídeo, vocês, por favor, me sinalizem, para que a gente possa resolver. Essa é a Eide, a enfermeira do centro obstétrico, e ela, mãe do Benjamin, ela vai dar o depoimento dela sobre essa... Eu acho que eu não estou escutando, eu não sei se as pessoas estão conseguindo escutar, viu, Sabrina? Não está dando para ouvir? Não, para mim está muito baixo, não sei se as outras pessoas estão conseguindo ouvir. Eu vou passar para o outro vídeo, porque esse vídeo em si, eu acho que o áudio mesmo está um pouco mais baixo. Eu vou passar na sequência uma outra apresentação e vocês me falam como que tá, por favor. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou enfermeira e eu vim compartilhar com vocês um pouquinho. Estão todos baixos, viu, Sabrina? Continua baixo? Continua. Tá. Vou tentar fazer diferente. Uhum. Uhum. Tá aparecendo o vídeo em tela cheia? Não tá. Para mim tem um valor sentimental e nutricional. Quando eu comecei a trabalhar no Carisma, eu não conhecia o hospital. Eu cheguei e falei, vou precisar ausentar, porque eu amamento, eu vou precisar desperdiçar, ordenar... Ó, o Rodolfo está dizendo aqui para você
que você tem que apresentar o vídeo, uma aba do Chrome, e apresentar a aba. Ah, é que ele está salvo na área de trabalho. Bom, vamos continuar, depois a gente tenta viabilizar, disponibilizar essa apresentação para todo mundo. Para a gente não perder tempo, né, e poder trazer as discussões à tona. Está aparecendo a tela? Tela cheia, voltou a aparecer? Sim, está aparecendo, sim. Tá. Então, assim, a gente trouxe o relato aqui de duas profissionais, né, só para ilustrar o que a gente estava tentando demonstrar, a gente trouxe o relato de duas enfermeiras, uma enfermeira do centro obstétrico, a Eide, que é mãe do Benjamin, e o relato da Beatriz Pereira também, que é enfermeira da UTI Natal, contando como que foi como que ela foi a vivência, como foi o retorno delas ao trabalho e o que elas vivenciaram, né, tendo a oportunidade de manter a amamentação, de manter a amamentação aos bebês dela nesse período, mas a gente se depara com essas dificuldades tecnológicas. Mas eu trouxe só para a gente encerrar minha fala e a gente finalizar esse assunto e abrir para discussão. Eu trouxe uma fala que eu gosto muito, né, uma frase que eu gosto muito, que para mim fez muito sentido a partir do momento que eu conheci essa fala, e para mim, eu penso que está muito relacionado a esse tipo de trabalho, essa doação, a esse momento que quem vive a maternidade e a amamentação lida, né? Que é justo que muito custa o que muito vale, né? A gente sabe do valor incomparável da amamentação, do aleitamento materno, pensando em todos os benefícios para o bebê, para a mãe, para a sociedade, e de fato não é tão simples, mas exige dedicação, mas os resultados são maravilhosos, né? A gente só colhe frutos benéficos dessa prática. Então, eu penso que isso ilustra muito bem tudo isso que a gente vive. Muito obrigada, e a gente vai abrir agora para discussão, perguntas, caso alguém tenha algum tipo de pergunta. Obrigada. Professora Laura, por favor. Bom dia a todos. Eu queria primeiro parabenizar pela apresentação, queria dizer que é um privilégio mesmo trabalhar no CAISM com essa estrutura. Eu também me beneficiei disso quando tive as minhas filhas, mas queria dizer que às vezes a gente ainda sente alguns desafios e eu queria perguntar e pedir auxílio. Agora a minha pergunta é como coordenadora da pós-graduação do programa de tocoginecologia. Recentemente, a gente teve uma aluna da pós amamentando que solicitou um espaço para poder retirar o leite nas aulas da pós-graduação, no prédio. Então, a minha pergunta é, a gente tem espaço no CAISM para incorporar não só os colaboradores e profissionais, mas também os alunos, residentes e alunos de pós-graduação que estão amamentando? Então, a princípio, sim, né? Porque provavelmente não tem tantas... Não, muito pouco. Amamentando, né? E isso a gente faz, a gente já fez com vários funcionários do Hemocentro, do próprio HC, que vem nos procurar e a gente disponibiliza a sala. Teve uma mãe que ficou mais de um ano tirando leite e levando para a criança. Então, teve residente também que já veio ele tirar o leite, que está disponível, né? Então, por enquanto... E aí, depois da reforma, a gente vai ter um outro espacinho ali, mais organizado. Então, farei essa solicitação para garantir a orientação adequada também para os alunos de pós. Pode Obrigada. Tá. Doutor Sérgio levantou a mão. Oi, tudo bem? Oi. Estão ouvindo, né? Sim. Eu queria primeiro parabenizar a apresentação, né, da Mônica e da Samile, e eu acho que é muito oportuno, né, esse tema, e eu queria ressaltar um pouco a questão, assim, o CAISM trabalha muito com o aleitamento materno, a gente tem um resultado muito grande, né, muito bom no alojamento conjunto e também na unidade neonatal, e acho que é sempre um momento, assim, o mês aí dourado, né, a semana de alimentação, também de
realmente agradecer e parabenizar o esforço que os funcionários fazem aqui para a amamentação, né? Realmente é um trabalho muito árduo, né? Como a própria Samir falou, né? Não é uma coisa, parece uma coisa simples, mas não é. Então, assim, acho que é o momento de a gente parabenizar mesmo a equipe no esforço que faz do dia a dia para que essas mães amamentem, né? E eu acho que é muito oportuno esse tema, porque justamente a gente faz um trabalho enorme aqui dentro, né, imenso, e muitas vezes ele se perde, né, infelizmente, por essas questões que vocês estão colocando. Então, eu queria ressaltar, assim, a importância da gente incorporar esses assuntos no nosso dia a dia. Eu não sei quanto, né, eu perguntar para a Samir e para a Mônica, quanto que porque quando a gente está no alojamento conjunto, ou mesmo na unidade neonatal, eu acho que talvez eu falo mais do alojamento conjunto, porque é um período pequeno que a mãe fica ali, né, ela recebe muitas informações a respeito da amamentação, e muitas vezes a gente não, né, não passa essa preocupação da manutenção. Eu passo muito com os alunos, né, os alunos do quinto ano, os residentes, e sempre, durante as visitas, em algum momento, eu acabo fazendo essa discussão, né, até leva aquela filetinha que a gente tinha, né, eu não sei como é que chama, aquela filipeta, né, que a gente tem lá, que mostra como é que faz todo o processo aí de conservação do leite, mas eu não sei quanto que isso está incorporado nas informações que nós damos para as mães para tentar né, empoderar mais essas mulheres, que acho que acho que a palavra correta é essa, né? E isso é uma coisa que eu queria perguntar, se a gente tem isso dentro do nosso checklist ali, embora ressalto que são muitas informações, né? Então é mais uma informação, não sei se ela consegue absorver tantas informações, né? E nesse sentido, assim, se tem alguma proposta, assim, da gente ter uma continuidade um pouco melhor dessas mães, eu acho que a gente perde muito o vínculo com elas, e elas fazem o retorno ao CAISM, só aquelas que perdem mais peso, aquelas que têm mais dificuldade, mas a gente perde um pouco o contato com essas mães depois, né? Se não teria alguma possibilidade hoje com essa questão da internet, né, dessa questão, dessas facilidades que tem hoje, porque às vezes a mãe precisa só de uma conversa, às vezes, né, e hoje está muito facilitado essa questão do contato aí por vídeo, alguma coisa assim, né, e também nós temos aí uma quantidade de orientadoras de amamentação, né, que a gente chama, mas que essas mães muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação, né. Então, eu queria só perguntar isso e ver se a gente poderia talvez pensar em algum projeto, alguma coisa em que a gente pudesse manter essas mães mais perto da gente com teleconferência, com videoconferência, alguma coisa. Então, parabenizar. Também queria só terminar minha fala dizendo que o quadro lá ficou lindo, né? Ficou muito bonito, né? Um bom gosto, assim, enorme, as fotos ficaram maravilhosas, realmente um bom gosto, muito bonito, muito apurado aí da comissão de aleitamento, que eu sei que trabalhou muito arduamente para que esse momento fosse feito de maneira bem adequada, como está sendo. Parabéns a vocês todos. Deixa eu complementar, então. As mães no alojamento ficam um pouco tempo mesmo, às vezes não dá para dar todas essas informações com tanto detalhamento. A gente tem atualmente uma cartilha em papel que a gente dá para as mães, todas elas recebem, da no pré-natal, todos os lugares que têm essas informações, e agora a gente está migrando para essa informação online no site. Então, a gente tem distribuído as informações nesse folder que eu mostrei na apresentação, e ela com o QR Code, em qualquer momento, mesmo que ela já foi de alta, ela pode acessar e ter essas informações. Ali tem todas as coisas em relação à alimentação e, especificamente, essas dicas de volta ao trabalho, como tirar o leite, essa questão de legislação. A outra coisa que a gente tem também a gente agora está indo como banco de leite, pegando leite na casa da doadora, e a gente também tem
um formulário, uma cartilha que a gente distribui também no alojamento, nos ambulatórios, e que a gente disponibiliza o telefone do banco de leite, o WhatsApp, para se tiver dificuldades também, elas podem acessar. Então, a gente tem feito esse trabalho também, às vezes, mães que nem tiveram parto aqui, tiveram parto em hospital privado aqui da região, tem alguma dificuldade, acabam ligando, a gente agenda a consulta e faz o atendimento. Então, a gente tem as maneiras de a gente apoiar essas mulheres, estão dessa cartilha em papel, que a gente está migrando para essas informações todas online, tem a cartilha do banco de leite, que também tem a cartilha online, também está no site, e tem todas essas informações e a disponibilidade do telefone do banco de leite e os outros telefones dos setores do ambulatório, da própria enfermaria e da ANEEL, dando para as mães, então, como ela pode, se tiver alguma dificuldade, retornar. Gostaria só de complementar, né, acrescentar uma fala nessa discussão. Eu achei, nossa, muito pertinente, né, o conteúdo do Dr. Sérgio, a discussão que o Dr. Sérgio levantou, né, sobre a continuidade dessa informação, sobre a importância desse momento de fazer essa discussão com as mães. Mas eu também penso que a gente se depara com esse desafio inicial, que é a mulher que tem de alta aqui do hospital, né, no momento de internação, seja na enfermaria ou na UTI natal, ela está lidando com os primeiros desafios, que é como começar e manter a amamentação nesse primeiro momento, né, que não é, de fato, como a gente falou, não é fácil. E eu acho que daí é necessário, importante, para que a gente faça essa articulação muito alinhada com o setor de segmento dessa criança, seja a unidade básica ou qualquer que seja o local onde vai acontecer o acompanhamento desse bebê nos próximos meses de vida, né? Geralmente, a unidade básica, ou na puericultura, nas consultas de puericultura, é que o profissional, seja o pediatra ou a enfermeira, que às vezes acompanha essa criança na UBS, ela forneça, seja um momento, talvez, penso eu, que oportuno para que isso aconteça, porque aquela avalanche de informações da alta já passou, ela já viveu muitas experiências, e agora ela vai pensar nessa outra etapa, né, que é a organização no momento de retorno ao trabalho. Então, acho que a munição de informações para esses profissionais que estão nesse momento, né, que estão diretamente articulados conosco, eu acho que talvez seja muito relevante para que isso chegue, para que a informação chegue na mulher, para que chegue na família e ela possa continuar com esse processo. Ô, Samir, inclusive, só para terminar, que eu achei que essa fala sua foi muito importante. A gente antigamente, não sei quanto tempo atrás, a gente convidava as pessoas das unidades básicas de saúde para fazer o nosso curso de sensibilização, né? Uhum. Eu acho que essa prática, até onde eu sei, porque eu até participo desse curso, a gente não está fazendo. Eu acho que seria uma coisa bem interessante a gente disponibilizar algumas vagas, porque hoje ele tem um formato mais online, né, um formato mais acessível, né, da gente fazer um convite dessas unidades básicas, principalmente essas da região norte, que são as que mais recebem os nossos clientes aqui, ou na nossa região aqui, da nossa regional, para a gente voltar a oferecer para esse grupo de pessoas o curso de sensibilização. E aí, talvez fazer um enfoque maior, eu mesmo faço, na minha aula, eu faço esse enfoque, e focar um pouquinho mais, talvez, essa parte para que eles se sintam acolhidos aí, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu acho que é bem, bem interessante. Eu também concordo que não é a gente quem tem que fazer isso, porque nós também já fizemos o nosso papel, que é de fazer o aleitamento materno, né, durante o alojamento, durante a unidade neonatal, mas nós temos a função, enquanto universidade, de estar divulgando, fazendo com que esses locais recebam a sensibilização. Então, acho que é uma coisa que a gente podia pensar, né, de convidar as pessoas. A gente fez por bastante tempo. A pandemia atrapalhou um pouco a nossa dinâmica, mesmo os cursos nossos aqui dentro, a gente acabou não conseguindo fazer, tanto é que a gente foi tentando colocar esse curso em AD. A gente conseguiu, a gente está terminando agora o segundo curso que a gente fez em AD, e o que pega, às vezes, é a parte prática, né? Porque você tem que ter a parte teórica, depois você tem que ter a parte prática.
E aí, com a nossa situação do alojamento, com menos pacientes, a parte prática ficou um pouquinho mais difícil. Acho que agora a gente, retornando para o alojamento, tendo mais pacientes, eu acho que a gente vai conseguir ter mais vagas e conseguir fazer a parte prática e abrindo, assim, não vai dar para ver. Não, abrindo 2, 3 vagas, às vezes. Passo a passo, a gente pode ir fornecendo, eu concordo. Sim, né? Legal. Acho que vai bem dentro desse tema, né, da continuidade, porque é esse pessoal que vai ter esses problemas de orientação, né, mais direto, né? A gente vai dar informação quando sai, mas quem vai de fato fazer isso é a unidade básica. Então, eu acho que convidar essas pessoas para fazer o curso, eu acho que é uma estratégia bem potente, né? Obrigado, viu, gente? Foi ótimo. Vocês têm mais alguma pergunta? Pergunta, não, a gente tem só um comentário aqui no chat. Tem aqui no chat. Então, muita gente aqui parabenizando, né, a apresentação. Então, a Érica está parabenizando o painel, diz que ficou lindo. Flávia Zanini diz que ficou muito lindo. Cristiane Braga falou que ficou maravilhoso. Só um segundo. Silvia Palmacena da Silva está parabenizando vocês. Cássio Cardoso Filho também, Maria Laura do Nascimento, Adriana Gomes Luz. E a Cristiane Braga diz que ela acha lindo o ato de amamentar um filho, principalmente porque ela não o pôde fazer. E ela se pega pensando com tristeza como ainda pessoas retrógradas ao ver uma mulher amamentando em público, né? Isso é complicado mesmo, né? Tem que ter uma lei, porque agora tem lei, né? Tem que ter uma lei para garantir esse direito da mulher amamentar em público. Mas é um absurdo, né? Você tem que ter uma lei para garantir isso, né? É uma coisa completamente incompreensível, realmente, né? Acho que incompreensível mesmo. Apesar que tem algumas coisas atualmente que a gente não consegue compreender muito bem. Faz parte. Mas acho que basicamente é isso, né? Eu acho que foi muito bom, assim, né? Acho que foram apresentações ótimas mesmo. O painel também ficou maravilhoso, eu também achei super lindo. E a amamentação é sempre um assunto essencial, né? É muito importante tanto para a mãe, para a saúde da mãe, quanto para a saúde do bebê, né? Então, eu acho que por mais que a gente fale de amamentação, sempre é pouco, né? A gente sempre tem que falar mais e incentivar mais. Então, agradeço a vocês por terem vindo aqui conversar na reunião do departamento sobre isso, nessa semana, né? Importante aí de motivação e de orientação à amamentação. E desejo a todos um bom dia. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa para concluir. Eu só queria agradecer a participação aí de todos. A gente sempre se coloca à disposição ali, a gente como o Banco de Leite, né, para ajudar, apoiar. Quero agradecer também todo o pessoal da comissão organizadora aí do Agosto Dourado, né, que participou e que está ajudando. Então, e quero agradecer também ao nosso patrocinador, de licença aí, a Cooper Unicamp, que vários anos colabora para a gente, e a gente acaba não gastando nada, e é sempre esse patrocínio de uma instituição aqui da universidade que ajuda, então, para a gente fazer os painéis, a decoração, folders e tudo mais, né? Então, eu queria só agradecer e ficar à disposição aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, só em procurar, ou procurar as pessoas da comissão. Eu gostaria de agradecer novamente, né, o convite, o espaço cedido para que a gente pudesse discutir novamente esse assunto, e também agradecer a participação de todas as colaboradoras que nos enviaram as suas fotos, né? A gente divulgou mais uma vez, e aí no segundo, nos 45 minutos do segundo tempo, vieram mais fotos ainda que a gente teve que dar uma reorganizada para até caber no espaço físico destinado, mas assim, acho que foi um trabalho legal também, parece agradecer a participação e o engajamento de todo mundo que se dedicou nesse trabalho. Ficou muito bonito, um trabalho
Muito bonito mesmo. Quero dar mais um recado. Depois do final de agosto, a gente vai recolher as fotos, vamos distribuir para as colaboradoras, né? Para ficar como lembrança. E durante essas semanas de agosto, a gente está com um Google Forms com perguntas sobre esse tema da semana, e que quem acertar 4 perguntas no mínimo vai no último dia, 31 de agosto, tá ser sorteado, né, para alguns brindes que a gente vai, então, fornecer. São singelos, né, mas aí de coração, maneira de envolver toda a comunidade aí do cairismo nesse tema. Obrigada. Obrigada. Obrigada, então. Bom dia a todos. E aguardo todo mundo para a reunião da próxima semana, às 10h30, na quinta-feira. Muito obrigada. Obrigada.